Salve, salve galera, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais e conheça meu parceiro, a EuroEFoot. Os links estão sempre na descrição do vídeo pra você não perder nada. Ah, e tem meu site, renangalvani.com.br. Lá tem sempre matérias atualizadas sobre o mundo de futebol virtual, então você pode também me acompanhar por lá. Tem também o jornalista João Guimarães, está lá escrevendo também as matérias bem legais sobre o UFC, sobre o eFootball, sobre o EFL. Enfim, tem bastante coisa sobre o mundo do futebol virtual. Dá uma passada lá, renangalvani.com.br, beleza? Bom, manos, é o seguinte, Fifinha 26, vamos chamar de Fifinha, né? Mais bonito, né? E UFC é meio estranho. Fifinha 26, vai bombar esse ano? Bom, eu já garanti a minha pré-venda, como eu faço todos os anos. Inclusive, comprei na versão PC novamente por mais um ano seguido. Minha plataforma principal hoje é o PC, a que eu mais gosto de jogar. Já trabalho aqui, já jogo aqui. Então fica tudo muito mais fácil e acomodante. E a versão saiu com um preço bem bacana. Por quê? Porque se você tem o EA Play, você tem 10% de desconto, né? Então saiu um preço bem legal aí para a versão do PC. E também quem comprar, né, quem tiver a versão 25 comprada e conseguir comprar direto pelo jogo, também tem esse desconto aí, então consegue dar uma economizada, né? O preço sai bem legal aí para quem vai jogar a versão no PC. Lembrando que a versão do PC é a versão Next Gen, né? A versão de nova geração, igual o PlayStation 5, Xbox Series, então vale muito a pena mesmo, beleza? Bom, obviamente vai ter reviews, né? Lançamento dia 26 na versão Standard, dia 19, desculpa, para a versão Ultimate, e também no dia 19 para o dia 20 saia os testes de 10 horas, né? Para quem tiver o EA Play vai poder testar por 10 horas o jogo e saber se vale a pena você comprar ou não. Eu sempre recomendo muito que você seja aí o assinante EA Play, para você poder jogar essas 10 horas, não só do Fifinha, né, como dos outros jogos da EA Sports. Então vale muito a pena para você testar e ver se vai dar bom aí para você fazer a compra ou não. Beleza? Mas a resposta é, Fifinha vai dar bom esse ano? Olha, pelo que foi anunciado, a gente vê que é uma continuação do UFC 25, na qual eu particularmente e muita gente não gostou da gameplay. Ela saiu bem legal no começo do ano, né? E depois ela foi aí sendo mudada, né? Após o lançamento, os updates foram piorando, acelerando essa gameplay, e aí ficou aquela coisa frenética que a gente já sabe. Uma das coisas interessantes que eles estão anunciando, mas não ficou claro, não dá para afirmar 100%, é essa questão da separação do jogo online e offline. Mas eles não citam isso diretamente. Eles falam que você vai ter duas gameplays, a autêntica e a gameplay mais parecida com o que é no Ultimate Team, né, nos jogos online. Isso, pelo que eu entendi, se dá ao modo carreira, né? Você pode jogar o modo carreira com uma gameplay autêntica ou com uma gameplay mais parecida com o que acontece no Ultimate Team. E aí teria a gameplay tradicional do jogo. Mas não ficou claro se vai ser duas versões de desenvolvimento, porque daí, no caso, se eles lançarem um update, não atrapalha essa gameplay feita para o offline. Mas não ficou explícito isso, tá, galera? É importante deixar claro. Eu conversei, por exemplo, com o Nono Louco, que é o argentino ali que fala muito sobre a comunidade do EAFC. Ele falou que na visão dele tem que não está claro também, mas ele vê como mais opções de sliders do que a gente tinha na versão 25. Então na versão 25 eles colocaram lá alguns sliders modificados e dessa vez eles vão ampliar esses sliders, né? Você vai ter mais opção ali de balanceamento para o modo autêntico ou para o modo de gameplay online. Você escolhe como você quer jogar o jogo, tá? Então isso obviamente é pro offline, né? O online obviamente é uma gameplay só para todos, né? Então a gente tem que ver se realmente eles separaram esse desenvolvimento, legal, porque daí os updates que eles lançarem não altera a gameplay do jogo offline. O problema é, se por mais que seja slides mais modificados ali, o jogo ainda é o mesmo. Então qualquer update que eles lançar altera também aquela gameplay ali dos slides, feito como aconteceu na versão 25. Eles vão ter que explicar isso, vai ter, se não me engano, dia 22 de julho, vai ter um update, vai ter um vídeo sobre gameplay do UFC 26, eles devem explicar com mais detalhes sobre isso, tá? Mas isso é algo que a comunidade vem pedindo muito, essa separação do online e offline. Óbvio que também que a gameplay do offline também precisa vir legal, né? Não adianta ter a separação do online e offline, mas a gameplay não vir legal para o modo offline. Mas já é uma coisa que dá aquela animada para quem curte jogar
o modo carreira, principalmente, e os modos offline, porque a gente sabe que o Ultimate Team é mais para os caras que é pro player, os caras que é viciado, aquela coisa mais frenética, que sai um pouco do que é uma simulação de futebol. Outra coisa que eles também anunciaram que é interessante para o modo carreira é a questão dos treinadores, né? Você tá jogando o modo carreira na Premier League, por exemplo, e aí você enfrenta um Liverpool, que ele tá com um treinador X, né? E aí, beleza, você enfrenta o Liverpool lá, você ganha tranquilamente do Liverpool, só que no próximo jogo, o Liverpool mandou aquele treinador embora, contratou um novo, e aí um outro treinador, o Liverpool vai jogar diferente, né? Os times vão jogar diferente, porque o mercado também vai ser transferido entre os treinadores no modo carreira. E isso eu achei bem interessante mesmo, porque de fato é o que acontece na vida real, né? Os treinadores vão e vêm. Óbvio que na Europa é uma frequência muito menor, né, do que no Brasil, na América do Sul como um todo, mas ainda assim acontece. Então eu acho interessante, né, ver como que isso vai funcionar. É uma feature pequena, obviamente, mas é algo interessante aí, essa transferência de mercado, fazendo com que o time jogue melhor, pior, o estilo de jogar mude de acordo com essas transações aí, tá? Bem legal mesmo. Outra coisa que eu notei também, que eu achei bem interessante, é que agora, né, abaixo do nome do jogador ali, aparece qual pé ele é melhor, né? Se é o direito, se é o esquerdo, e quantas estrelas aquele jogador tem ali. Se eu não me engano, é para drible, né? Eu acho que é para isso que ele funciona, ou o nível do jogador, né? Se ele é jogador 4 estrelas, 5 estrelas, mas fica bem visível ali, né? Para você saber se aquele jogador chuta melhor com a direita ou com a esquerda ou com as duas pernas. Então, às vezes, na hora de fazer um chute ali, você já, pô, isso aqui é perna direita, deixa eu virar aqui para direita e bater, né? Então, acho que isso é bem legal para você conhecer um pouco mais o jogador que você está jogando, se ele é melhor na ponta direita, ponta esquerda, lado direito, lado esquerdo do campo. É uma novidade simples, né? Que já poderia ter feito isso há muito tempo. Mas assim, legal, eu notei e achei bem interessante mesmo. E por fim, na questão de licenciamento, a gente sabe que a EA Sports sempre dá um show na questão de licenciamento, né? Cada vez mais ligas, inclusive mais adições de ligas femininas vão estar chegando também para o jogo. E a questão de estádios, né? Rolou ali a questão do estádio do Borussia estar presente ou não no UFC 26, né? Uma conta no Instagram tinha falado que estaria presente, depois isso foi confirmado pelo site da Bundesliga, todos os estádios presentes, mas hoje de manhã, eu tô gravando esse vídeo às 9h16 da manhã, no dia 17, eles excluíram o post que falava sobre os estádios, né, da Bundesliga. Não sei se soltaram antes da hora, ou se tinha alguma informação errada ali, enfim, mas aquela informação que eles soltaram de forma oficial não está mais no ar, tá? Eles excluíram a matéria que falava sobre isso. Então, de qualquer forma, é muito bom a gente aguardar, mas obviamente se confirmar, a EA segue com todos os estádios da Bundesliga, né? Isso é muito interessante também para fazer ali um modo carreira. Por mais que a Konami possa estar fechando a parceria aí com o Borussia e até ter o estádio, talvez ele não seja exclusivo da empresa japonesa como acontecia nos anos passados, tá? De forma geral, galera, é um jogo que empolga no sentido de conteúdo e atendendo às necessidades de ambos os públicos, né? O Ultimate Team sempre muito bem, sempre com muitas coisas para se fazer, para se jogar, atrativo demais, e o modo carreira cada vez mais imersivos e com diversas ligas e estádios. Isso dá algo muito interessante para o player que curte o futebol. Por mais que a gameplay não seja a melhor de todas, não agrade lado A ou lado B, ainda assim é o melhor jogo que a gente tem no mercado no sentido de conteúdo e do que oferece para você. Você paga caro, mas eles te entregam pelo menos um conteúdo, licenciamento e etc. sobre o jogo, né? Obviamente vale muito a pena, né? Desde que você se adapte à gameplay ou não do jogo. Eu novamente vou jogar esse ano, vou trazer conteúdo para vocês. Espero que eu me adapte à gameplay, vou tentar fazer coisa que eu não consegui na 23, no 24 e no 25. Mas ainda assim, vou tentar fazer sim conteúdo do UFC 26 esse ano também para o canal aqui, né? Para trazer um pouco mais de coisas diversas do jogo. Obviamente notícias é o foco do meu canal, então vai sempre ser ligado a isso, mas no off aqui vou tentar jogar um pouco mais de UFC esse ano, tanto que eu também já fiz a minha pré-venda, beleza? Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto!